e aí eu vou até puxar um assunto aqui que está gerando muita polêmica, porque, Bruno Prado, o Corinthians está estudando entrar na justiça contra o Flamengo por causa dessa situação do Hugo Souza. Depois eu vou escutar também, claro, o Mauro César Pereira sobre essa situação que a gente já falou muito aqui. Por quê? O Hugo Souza, ele tem um fiador nessa negociação com o Corinthians, que é a mesma empresa fiadora da contratação do Mateuzinho. O Corinthians não pagou o Flamengo como deveria para a contratação do Mateuzinho. Essa fiadora também não pagou. O fiador serve para quê? Se a pessoa não pagar, o fiador paga. Tanto o Corinthians quanto o fiador não pagaram essa dívida pelo Mateuzinho. Aí o Flamengo diz, se não mudarem o fiador, eu não aceito o parcelamento do pagamento do Hugo Souza. Aí o Corinthians teria que pagar à vista pelo Hugo Souza 4.800.000 reais. O Flamengo não vai aceitar parcelar com o mesmo fiador. Só que o que eu li ontem nas redes sociais é que dentro do Corinthians há o seguinte pensamento nos bastidores. O Flamengo está arrependido que fez besteira, que vendeu o Hugo Souza por um valor muito baixo e o cara está agarrando muito no Corinthians, e agora o Flamengo quer dificultar a negociação. É isso que se diz dentro do Corinthians. E aí já se estuda dentro do Corinthians ir à justiça. Por quê? Porque no contrato assinado pelo Flamengo está lá o parcelamento em 4 vezes. Só que o Flamengo alega que, como não pagaram o Mateuzinho, ele não aceita mais esse parcelamento. Ou seja, Bruno Prado, vai ficar uma polêmica. E ontem, Marcos Braz e Rodolfo Landim já deixaram claro, se quiserem colocar o Hugo Souza para jogar, vão ter que pagar os 500 mil reais. Lembrando que o Corinthians já pagou 1 milhão para o Flamengo. Para o Hugo jogar no Brasileiro, para o Hugo jogar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e agora seriam umas 500 mil para jogar o segundo jogo da Copa do Brasil. Quem você acha que vai sair ganhando nessa briga, Bruno, se o Corinthians realmente recorrer à justiça? O Flamengo tem todos os motivos, o Corinthians tem dado todos os motivos para o mercado do futebol de que os clubes tentem, de alguma maneira, garantir que receberão o que foi combinado na data correta, né? São vários casos aí em que o Corinthians que outros clubes têm reclamado do Corinthians, ações na FIFA, na Justiça, atletas também, então, e não só coisas referentes a essa gestão, já desde a outra gestão. Então o Corinthians dá todos os motivos para que os outros tentem arrumar garantias de que vão receber dentro do que foi combinado, dentro do que está acertado entre os clubes. A única coisa assim que eu não sei é essa questão do contrato, que até eu lembro que na semana passada, né, vocês falaram, o Mauro que também falou, de que o Flamengo ele teria o poder de vetar esse fiador, né, que seria a Brax, né, que não teria, segundo as informações ali, não teria acertado a situação do Mateuzinho. O Corinthians não pagou, eles também não, e o Flamengo teria poder de veto. Eu não sei, eu não tive acesso ao contrato. Se o Flamengo tem esse poder de veto, ele vai conseguir também na justiça. Se tem isso no contrato, o Corinthians pode apresentar uma empresa, um investidor que garanta o pagamento parcelado se o Corinthians não pagar. Mas o Flamengo tem que aprovar esse fiador, esse investidor, enfim, essa pessoa que vai dar a garantia. Se tem isso no contrato, aí o Flamengo levaria vantagem numa disputa jurídica, judicial. Se não, aí o Corinthians vai bater nisso. Mas que o Corinthians dá todos os motivos para que os clubes tenham mais cuidado nas transações com o Corinthians, isso é claro, né? O Corinthians tem um histórico recente aí muito complicado em negociações, em pagamentos, e o Flamengo tenta se cobrir. Só não sei se tem essa cláusula aí que o Flamengo pode vetar o fiador ou não. Mauro, é uma situação, né, que essa briga já está indo para a justiça, né? É uma briga que está indo para a justiça, provavelmente, porque o Corinthians vai querer bater o pé. Agora, o Corinthians diz até que poderia pagar à vista, mas que não vai porque não é o que está no contrato. Então, vai gerar, claro, uma polêmica, né? Aí, entre Flamengo e Corinthians. A gente está voltando para a rádio, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre essa novela
Hugo Souza, Corinthians e Flamengo. Porque agora nos bastidores do Corinthians já se estuda a hipótese de ir à justiça, porque tem no contrato que o pagamento é parcelado em 4 vezes, mas o Flamengo não está aceitando. Mauro, deixando claro, ontem no lançamento da campanha do Dunche, que é o candidato do Rodolfo Landim, Marcos Braz e Rodolfo Landim afirmaram: se o Corinthians colocar o Hugo Souza nesse jogo de domingo da semifinal da Copa do Brasil, vai ter que pagar os R$500 mil, porque a gente não aceita o parcelamento. Ou paga à vista, ou a gente não quer que o Corinthians faça esse pagamento parcelado. Será que o Corinthians vai ter algum embasamento jurídico, Mauro, já que isso está no contrato, ou não? O Flamengo pode bater o pé, já que o Corinthians não está pagando como deve o Mateuzinho, com o mesmo fiador da negociação com o Hugo Souza. Ontem eu fui atrás dessa história para tentar entender melhor, né, qual a questão do fiador, né, o garantidor, como eles estão chamando, que é a Brax, né? A Brax comprou o espaço da Neoquímica Arena, das placas de publicidade. É um contrato de, acho que 330 milhões até 2029. Então ela paga por ano uma determinada quantia de dinheiro. Esse contrato foi apresentado como garantia ao Flamengo, ou seja, como se fosse um fiador, né? Quando o Mateuzinho foi comprado. O Mateuzinho foi comprado por R$4 milhões, 60% dos direitos. Ocorre que venceram parcelas e o Corinthians não pagou. E a Brax não pagou, por quê? O contrato é a garantia e neste ano de 2024 a Brax não tem mais nada a pagar ao Corinthians. Isso foi o que a Brax me informou, tá? Ou seja, a Brax só tem que pagar ao Corinthians em 2025. Os pagamentos da Brax ao Corinthians, eles têm datas específicas. E notificada pelo Flamengo de que não foi feito o pagamento, e comprovando que o Corinthians não pagou, a Brax faz o quê? Ela direciona esse dinheiro para o Flamengo e não para o Corinthians, até que seja quitado o valor do Mateuzinho. Isso só vai acontecer no ano que vem, porque a Brax não é obrigada a antecipar os valores. O contrato é a garantia. A Brax não é o fiador do tipo, eu sou fiador da Copa, eu garanto o pagamento. Não, o contrato é a garantia. Mas aí, como é que fica? Ocorre que tem, já que o Corinthians não pagou e o contrato só vai gerar mais receita no ano que vem, o Corinthians tem esse dinheiro para o futuro, é receita futura, é para 2025. Corre juros, corre multa. Pelos cálculos do Flamengo, já está em R$5 milhões de euros o Mateuzinho. Já tem 1 milhão entre multa, juros e tal. E eles acreditam que vai chegar perto de 1,5. O Mateuzinho, no final, pode ser que custe 5,5 milhões, algo próximo disso ao Corinthians, com esses atrasos. E aí o Corinthians quis apresentar o mesmo contrato da Brax como garantia. E o Flamengo recusa por quê? Peraí, se você não me pagou o Mateuzinho, só vou receber no ano que vem, você me dá o mesmo contrato, vai ter que pagar o Mateuzinho e quando que a Brax vai me pagar o Hugo? Caso o Corinthians não pague? Em 25 ou em 26? Aí depende, tem que fazer a conta, ver quanto tempo a receber e tal. Eu não sei quais são os valores. Mas, enfim, aí o Flamengo veta. O Flamengo afirma que tem no contrato esse direito. Parcelamento, mediante a apresentação de uma garantia, aceita pelo clube que está vendendo o jogador, que está cedendo o jogador. E o Flamengo não aceita esse contrato como garantia. Ou os caras do Flamengo são loucos, estão inventando uma cláusula que não existe, ou o Corinthians vai acabar pagando mais caro, sei lá o que ele vai fazer. E aí tem que pagar 500 mil. Para ele poder jogar no domingo se não conseguir pagar. O que eu acho mais chocante nisso tudo, e eu acho que está passando batido, e o torcedor do Corinthians deveria estar mais atento a isso, ao invés de ficar discutindo essa bobagem, é o seguinte: o Corinthians, gente, com toda a sua magnitude, com faturamento de 900 e tantos milhões, chegou a quase 1 bilhão no ano passado, segundo o relatório lá do César Grafietti, o Corinthians não consegue 800 mil euros, Vanderlei, para pagar um jogador que é visto como uma pechincha, né? O Corinthians não consegue um fiador. Isso é que é assustador. Isso é que deveria estar chocando o torcedor do Corinthians e questionando os dirigentes. Vem cá, como é que vocês colocam o meu clube nessa situação? Né? Não, estão questionando a mim, que estou aqui fazendo apenas o meu comentário, dando uma informação. Aí, não, vamos processar o Flamengo. Gente, paga e acabou. Qual a dificuldade? Paga e acabou. É surreal essa discussão, é bizarra. É um negócio totalmente sem nexo, né? Enfim. E o fato é esse, você que achou, Thiago, o Mateuzinho caro, 4 milhões, pelos cálculos do Flamengo, já está nos 5 e pode chegar a 5,5.
Ou seja, o bom negócio que pode ser o Hugo... hein? 60%. O bom negócio que pode ser o Hugo, né, por €1 milhão, se bem que ele, de fato, ele não tinha muito valor de mercado até para o Corinthians. Eu sempre estou dizendo, o Hugo não tinha valor de mercado, ele não se destacou em Portugal, ele não chamou a atenção de nenhum clube em Portugal. O Hugo é bom para o Corinthians é bom para o Hugo. O Hugo no Flamengo não iria jogar. Então, deixa o rapaz seguir a carreira dele, ele tem que ficar no Corinthians mesmo, só pagar o valor. E o Flamengo acho que botou um preço muito baixo. Eu acho que deveria ter colocado um preço mais alto e aí negocia. €5 milhões. Aí o Corinthians fala, cara, 5 milhões é muito. Então vamos negociar, eu dou 1,5, não sei o quê. Aí você negocia, faz um acordo bonitinho e tal, e libera o jogador para que ele siga a sua carreira no Corinthians, que seja feliz e faça o sucesso dele. Eu penso dessa maneira. Ele está queimado no Flamengo, a torcida pegaria no pé dele, no Corinthians ele tem apoio, deixa ele seguir o caminho dele, assim é a vida. Vou te dar um exemplo, Renato Abreu, a torcida do Corinthians não queria mais o Renato Abreu. O Renato Abreu fez história no Flamengo, um jogador que a torcida adorava. Ou não? O Renato Abreu você viu jogar, né? Você não viu a turma lá que teve 79, mas o Renato você viu jogar. Era uma fase do Flamengo de vacas magras, o Renato Abreu era um jogador que se destacava. Fazia gols, botava a máscara do urubu, a torcida adorava o Renato Abreu. Falta doidado. Então, assim, foi bom pro Renato, foi bom pro Flamengo, e tá bom, a fase dele no Corinthians tinha passado. A vida é assim, o futebol é assim. Às vezes o cara vai para um outro clube e o Hugo tem o direito de seguir a carreira dele no Corinthians. E é um garoto ainda, um jovem, tem 26 anos, cara. Tem que seguir o caminho dele. Agora, tem que pagar. Tem que pagar. É isso. É só pagar. Não é? Qual a dificuldade? Como é que o Corinthians não consegue pagar um valor tão pequeno para um clube desse tamanho? Esse é o ponto que eu não me conformo, que o torcedor do Corinthians não consiga pensar, o torcedor, digo em linhas gerais. Claro que tem aqueles que estão sacando o que está acontecendo. E questionar os dirigentes. Meu amigo, como é que você não tem 800 mil euros para contratar o meu goleiro? Porra, como é que é aí? Como é que se colocaram o Corinthians nessa situação? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E os caras não estão percebendo. Ficam com raiva do outro clube que quer o dinheiro, claro. A gente viu o depoimento aí do presidente do Cuiabá essa semana. Porra. Então, será que alguém acha que isso está certo? Faça-me um favor. Agora, uma pergunta, Wander, para você e também se o Mauro quiser responder sobre isso. Vocês acham que tem um certo arrependimento do Flamengo? Tipo assim, vendemos muito barato, agora a gente vai atrapalhar o Corinthians. Ou a gente vai conseguir tirar pelo menos mais 1,5 milhão, que já está conseguindo, mais R$1,5 milhão. Será que o Flamengo, que é o que está se dizendo nos bastidores do Corinthians, o Flamengo agora está arrependido que cobrou barato e está querendo dificultar? Por quê? Porque o Flamengo cobrou 800 mil euros, né? Como disse o Mauro, é muito barato. Vocês acham que pode ter caído a ficha? Pô, o cara tá agarrando bem lá. A gente tem que dificultar essa negociação. Ou não? É pura reação à dívida com o Mateuzinho. Asmar, todas as possibilidades que foram faladas aqui, eu acho que vale pensar. Todas, a não ser o que tem de verdade ou o que tem de fumaça nisso tudo. O que eu acho? Eu acho que é possível, acho até que foi um bom negócio quando a coisa começou a prosperar, bom negócio a compra o acerto da compra do Hugo pelo Corinthians, bom negócio. Pela qualidade, ele começou a mostrar segurança, fazer boas defesas, ter segurado situações difíceis do Corinthians em algumas partidas. Então, é possível que alguém lá no Flamengo entenda, nós vendemos baratinho, mas agora já vendemos. Né? Agora o estrago, entre aspas, já foi feito. Bom para o Corinthians. O Corinthians tem que pagar isso em dia. Não conseguiu, eu estou falando do Hugo. Em dia, né? Não conseguiu pagar. Da maneira que queria. E está lá estabelecido que cada vez que colocar em campo tem que pagar R$500 mil. Na primeira partida, pagou. Em cima da hora, vai pagar, paga ou não paga? Aqui no programa você colocou, eu falei, se tiver dinheiro, paga os 500 mil para pôr em jogo. Será que vale a pena? Bom, se tiver um goleiro que se vocês acreditam, não paguem. Se tiver lá um goleiro que vocês acreditam, é o Hugo, paga. Né? Foi isso que nós falamos aqui no programa, pelo menos eu falei isso. Aí eles pagaram. Assim que o jogo terminou, o Marcos Braz, entrevistado por repórteres lá, disse o seguinte: eles colocaram para jogar, agora quando chegar o boleto, eles vão pagar. Eu imaginei que eles tivessem depositado a importância antes de colocar o Hugo em campo. Mas com aquela declaração do Marcos Braz, eu vi que não foi assim. Então, colocou em campo,
O Flamengo, tudo bem, colocou em campo, faz um boleto, manda para eles. Uma hora eles vão pagar. Esse é o cenário. Agora, se colocar de novo, vai pagar mais 500 mil. Deve mandar mais um boleto. Até aí, ninguém está falando que já teve alguma coisa paga, dinheiro entrando em caixa. Veja, é só empurrando com a barriga, né? Agora não tem o dinheiro para pagar a compra total. Então é uma situação, o Corinthians ameaça ir à justiça por desacordo contratual. Para a justiça, qualquer um pode ir, vai, e ela vai avaliar o que está certo, o que está errado e não tem o teor do contrato aqui. O que eu queria dizer é que na conversa toda que nós tivemos agora, e você colocou, se falou de Mateuzinho e Hugo. Esse contrato, essa garantia, a meu ver, são duas coisas absolutamente diferentes. Eu não sei se levarem isso para a justiça, eu não sei se ela vai abraçar. Mateuzinho é um contrato, Hugo é o outro. Não dá para misturar. Então, se esse é o argumento, eu acho que não vai prosperar na justiça. Outra coisa, não é de hoje que clubes no Brasil apresentam contratos como garantia de compra ou de pagamento de alguma coisa. É muito comum apresentarem para algumas contratações ou para algumas dívidas o contrato da emissora que detém os direitos de transmissão. Então, eu tenho um contrato com a Rede Nogueirópolis. A Rede Nogueirópolis na praça, tem a reputação de ótima pagadora e eu apresento o contrato dela como garantia. Se eu estou vendendo alguma coisa e o contrato apresentado é de uma empresa de grande reputação e que não vai dar cano nenhum, eu aceito. Agora, se coloca lá Açougue Nogueirópolis, que não tem condição de pagar, eu avalio, olha, tudo bem, eu aceito um contrato, mas esse não. Ou então, esse contrato já está como garantia de uma outra dívida que você tem. Então, a discussão na justiça, ela pode acontecer. Só vai acontecer porque a relação não é boa, tem azia dos dois lados. Isso foi construído ao longo do tempo e você não precisa recuar muito no tempo. Quando o Augusto Melo anunciou ao povo que queria o Gabigol, arranjou, digamos assim, um hematoma no Flamengo, naquele momento, à frente do Marcos Braz. Então, as coisas aconteceram, então eu acho que não tem acordo. Ou paga, ou então vai ficar numa situação de crescendo a dívida. Ela vai crescer. O Corinthians está numa situação absolutamente difícil financeira, todo mundo sabe, e eu não sei onde isso vai acabar. Asmar. Eu vou trazer aqui, né, porque tem essa situação, mas também tem outra polêmica envolvendo o Corinthians, né? E o CEO do Corinthians deu uma resposta que eu achei até meio surreal, né? A resposta que foi dada pelo Fred Luiz. O CEO do Corinthians foi contratado, né? Ele que chegou a fazer parte da gestão do Eduardo Bandeira de Mello lá no Flamengo, porque chegou até com status, um super status, né? O Fred Luiz. Só que, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dreste, que dizem que o Corinthians hoje é um golpista do futebol brasileiro, ele reafirmou, tá? A gente tem arte aí das declarações dele em entrevista ao GE. Ele diz o seguinte: da venda inicial, que tinha o valor de 2,5 milhões de euros do Ranieri, eles, o Corinthians, pagaram a entrada de 800 mil euros, que só foi paga porque ela era vinculada à liberação do atleta. Tanto que o Ranieri só foi inscrito na véspera do encerramento das inscrições do Paulistão. Eles quase não conseguiram pagar esses 800 mil euros. A segunda parcela de 400 mil euros venceu no dia 31 de julho desse ano. O contrato que a gente fez previa que, caso a parcela não fosse paga no vencimento e nem após o prazo que é dado depois do vencimento, nós demos 5 dias de prazo. As parcelas que estavam a vencer venceriam antecipadamente. E sobre todo esse saldo vencido, haveria uma multa de 30%. A quantia era em torno de 13 milhões de reais, que é o valor original. Aí tem a correção de 1% ao mês, mais o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que mede a inflação. Hoje dá quase 600 mil reais só de juros.
olha aí, ó, só de juros. A dívida está vencida desde 31 de julho e desde 14 de agosto a multa e as parcelas que tiveram vencimento antecipado. Desde então, a gente não recebeu nada e não vejo o que vamos receber. Eu acho que só vamos receber isso quando o Corinthians for punido pelo transfer ban na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é algo que leva de 2 a 3 anos. O Corinthians nos procurou, tentou fazer um acordo, nos ofereceram a parcela vencida, mais a parcela que ia vencer em outubro. Nós não aceitamos. Exigimos que fosse pago todo o saldo. Aí vem o Fred Luz. Aí vem o CEO do Corinthians e deu a seguinte explicação, tá? Ele diz o seguinte: não é que o clube seja caloteiro. Ele disse isso no Zona Mista, no canal UOL Esportes. Ele disse, não é que o clube seja caloteiro. Aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano. Sei que foi tentado isso, mas não se chegou a um bom termo. Mas acredito que chegará, porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe. É uma renegociação. E aí ele continua. É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento. E a diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem sim uma dificuldade de honrar, até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles, que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais. Gente, eu acho meio cara de pau essa declaração do Fred Luz, tá? Por quê? Parece que o cara que não está recebendo é que está errado, que não está entendendo o Corinthians, que está exagerando. Olha o que ele diz, nós vamos precisar da compreensão. Sei que foi tentado, mas não se chegou a um bom termo. O Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está longe de ser golpe. Ele afirma que é impossível o Corinthians seguir o que o Corinthians colocou num contrato, gente. Como é que o Corinthians colocou algo num contrato que o Corinthians diz que é impossível cumprir? Então o erro não é de quem tem que receber. O erro é do Corinthians. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ô Mauro, é meio surreal essa resposta do Fred Luz? Meio? Meio nada. É um negócio absolutamente verossímil isso aí. O que eu acho mais curioso é que o Fred, embora não tenha sido ele quem bolou a recuperação do Flamengo, ele chegou lá para trabalhar numa área mais comercial, depois virou CEO, então não é ideia dele, não é plano dele, nada a ver, nem dele nem do Bandeira de Melo. Isso foi feito por outras pessoas. O Bandeira, ele era o presidente, mas não foi o arquiteto da recuperação financeira, do plano, né? Mas ele participou, ele acompanhou, ele viveu isso. E ele sabe que para um clube se recuperar, embora ele não tinha nenhum envolvimento com futebol, nenhuma experiência com futebol, conhecia pouco do assunto, assumidamente, mas quando ele passa pelo Flamengo, ele convive com um clube que corta despesas, que não faz contratações caras, que prioriza negociação e pagamento de dívidas. Você renegocia e paga. Então ele tem essa vivência, essa experiência, ele acompanhou isso. Pode não ter sido ele o cara que capitaneou essa mudança, mas ele viveu isso. E o Corinthians faz exatamente o contrário. Fosse o Corinthians hoje um clube que chegasse para o Cuiabá, por exemplo, para ficar no caso aí do que foi citado, e falasse, Cuiabá, eu não consigo pagar você da maneira que nós combinamos, mas eu consigo pagar de uma outra forma, que é essa aqui. E apresenta um plano, mas ao mesmo tempo não está contratando o Depay, não está contratando o Hugo, não está contratando 20 jogadores. Esse ano teve o quê? O Garro, o Félix Torres, agora o Hugo, o Mateuzinho, o Depay. São 19 jogadores, se não falha a memória.
Cara, é um elenco inteiro. E jogadores caros. O Depay é o atleta mais caro do futebol brasileiro hoje. Então, se você não está fazendo esse movimento, aí o credor pensa, bem, esse cara está querendo arrumar a casa. Mas o Corinthians é aquele cara que não paga o condomínio, usa tudo que tem no condomínio e aparece de carro novo, mas não paga o condomínio. Aí ele vai para a academia do prédio, ele está lá com o personal, Vanderlei, sabe? Fazendo a sua atividade física, o personal, ele paga o personal. Senão o personal não vai, né? Se para de pagar o personal, o cara não vai. Aí o filho dele vai para a escola, todo bonitinho, uniformizado, na escola mais cara da região. O carro dele é novo, um carro de 3 dígitos ali, com um número gordo na frente, sabe? É um carrão. O cara está de carro novo. Aí um dia você entra no elevador, esse cara que não paga o condomínio, ele está lá com as malas, com a família, indo por uma viagem para a Europa. E vai de executiva. Esse é o Corinthians. Ela não paga o condomínio. Então como é que você vai acreditar nisso? É lamentável. De novo, é impressionante o torcedor não se rebelar contra isso. Se rebelar, que eu digo, não é que tem que agredir ninguém, brigar com ninguém, mas questionar. Amigo, que é isso aqui? O que você está fazendo com o clube? Não. As pessoas ainda engolem essa conversa. Isso é uma piada, isso aí. Isso é uma piada. Essa declaração enfim, não dá nem para qualificar, né? E é como você falou, dá a sensação de que o culpado, entre aspas, é o credor. O único erro do Cuiabá é negociar com o Corinthians. Esse é o erro. Lembrando que o Ranieri é um jogador que, ao sair do Cuiabá, enfraqueceu o elenco do time mato-grossense, reforçou o elenco do Corinthians, participou de grande maioria dos jogos nessa temporada, e o Corinthians disputa com o Cuiabá o mesmo objetivo do campeonato, que é não ser rebaixado. Então tem um impacto esportivo. Por isso o fair play financeiro é importante. Você tem o fair play financeiro, tem uma regulamentação. Se o clube não paga, ele vai ser penalizado, vai perder pontos, alguma coisa vai acontecer, né? E aí, quando isso acontecer, se um dia ocorrer no Brasil, o clube que contrata vai pensar, cara, se a gente comprar e não pagar, vai complicar. Chega a ser quase um deboche, um argumento desse. Eu, sinceramente, acho o fim da picada. E acho que isso é muito ruim para o clube. Amanhã, galera, o Fred Luiz ele é funcionário do Corinthians. Ele já esteve no Flamengo, no Figueirense, acho que no Coritiba, prestando alguns serviços, né? Ele cita o Coritiba. Amanhã ele vai embora. Ele foi candidato a prefeito uma vez também no Rio, né? Ou pré-candidato, não me recordo exatamente, foi candidato. Amanhã ele vai embora, cara. Vai seguir a vida dele. O negócio dele, o Corinthians vai ficar com a dívida. E o torcedor vai ficar com o Corinthians. Aí de volta, fala, passou aqui e tal, não deu certo. De volta, Mauro. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Mauro César Pereira concluindo sua opinião sobre a defesa do Fred Luiz da dívida do Corinthians com o Cuiabá. Pode concluir, Mauro. Então, é isso. O Fred vai passar, os dirigentes vão passar, os que estavam lá quando a dívida cresceu já não estão mais no clube, mas o clube fica, a dívida fica. E quem vai acompanhar o tempo todo vai ser o torcedor. Mas o torcedor não quer perceber que todos os alertas que são feitos com relação a essa grave situação do clube são para o bem do clube. Ele prefere fechar os olhos, muitas vezes, e ficar incomodado com quem faz o alerta. Então, paciência, gente. Já vimos esse filme com outros clubes no futebol brasileiro e o roteiro é previsível e é o que a gente está acompanhando. Bruno, foi uma declaração realmente meio bizarra, né, do Fred Luiz, e eu vejo, né, que tem muito torcedor do Corinthians que realmente fica chateado, fala que a gente não dá moral, a gente fala muito a real sobre tudo, até mesmo eu, o Mauro, quando a gente fala de Flamengo, canso de criticar, só que tem torcedor, né, do Corinthians, e eu acompanho páginas que também postam o seguinte, já falam muito da dívida do Corinthians. Hoje mesmo eu estava acompanhando lá, né, uma página de Corinthians, é Diário do Doutor, que eu acompanho, eu sigo até para ter acesso aí às notícias lá do Corinthians. E eles trouxeram o seguinte, falam muito das dívidas do Corinthians, mas Botafogo tem uma dívida de mais de R$1 bilhão, de acordo com a página, eu não estou dizendo, eu não sei, tá? Palmeiras tem uma dívida acima de 900 milhões. Internacional, uma dívida de quase 900 milhões. Vasco, dívida de 750 milhões. São Paulo, 665 milhões. Fluminense, 597 milhões. É tipo assim, o torcedor corintiano dizendo, por que falam tanto das nossas, mas não falam da dos outros? Tem razão aí o torcedor corintiano, Bruno? Tem vários clubes no Brasil em situação financeira difícil. E dívida depende da situação. Às vezes tem dívidas que... Dívida acho que todos têm alguma.
Mas dívida, você tem situação que ela está controlada, que você negociou de uma maneira que ela não atrapalhe a sequência do clube, né? O Corinthians, ele tem uma arrecadação altíssima. O Corinthians, até pelo tamanho que tem de torcida, de tudo, de potencial que tem, ele arrecada algo próximo de 1 bilhão por ano. E não tem dinheiro para contratar grandes jogadores, para pagar em dia. Então, depende. Tem time que dívida existe, mas que tem uma dívida que ela é negociada de uma maneira que ele pode usar o dinheiro que ele arrecada e continua vivendo, e as dívidas controladas, pagando dentro do que está negociado. Então, cada clube tem a sua situação, né? Cada clube tem uma situação diferente. Dívida todos têm, mas aí depende. Isso aí está parcelado, está negociado de uma maneira que o dinheiro continue rodando, que você possa gastar para fazer um time mais forte, para pagar em dia. E a situação do Corinthians, ela é muito difícil. Não adianta querer... assim, se a gente falar uma coisa... falar bem do Corinthians aqui todo dia. Não, tá tudo ótimo, tá tudo andando muito bem. Não vai melhorar. E se a gente falar mal também não vai piorar. O Corinthians, ele está nessa situação por culpa dos dirigentes que passaram pelo Corinthians e dos que estão agora também. O Corinthians, ele está numa situação difícil em que ele está na zona de rebaixamento. Às vezes parece que há uma negação da realidade. O time do tamanho do Corinthians, ano passado, brigou para não cair. Esse ano ele está na zona de rebaixamento durante boa parte do campeonato. E faltam 9 rodadas para acabar e o time continua na zona de rebaixamento. Ok, está em semifinal de Copa do Brasil, de Sul-Americana, verdade. Ano passado também chegou em semifinal de Copa do Brasil e Sul-Americana. Nas Copas é possível que mesmo sem estar tão bem que você consiga chegar longe. Ok, tem o mérito de chegar aí. Mas realmente essas pessoas acham que é normal um time como o Corinthians brigar para não cair o ano passado e esse ano está na zona de rebaixamento durante a maior parte do campeonato e a 9 rodadas do final está na zona de rebaixamento. Então não é o que a gente fala aqui, o que acontece em outros lugares. O Botafogo mesmo, ele chegou a um estágio terrível, tanto que ele teve que virar SAF e tem um dono, e eles estão se acertando dessa maneira. O Cruzeiro chegou num estágio terrível, teve que virar SAF e tem um dono. Já teve o Ronaldo, agora tem o Pedro Lourenço, o Vasco também, aí numa situação mais complicada. E tudo isso foi noticiado, foi dito, foi comentado. Então cada um tem a sua situação, e a situação do Corinthians, ela é terrível. E o que a gente falar aqui não vai mudar nada. O Corinthians chegou nessa situação porque as gestões anteriores foram muito ruins e a atual gestão também é. Então o Corinthians tem que se acertar. O que a gente fala aqui não vai alterar. O time, se a gente começar a falar, não, o Corinthians está maravilhoso, sensacional, ele não vai sair da zona de rebaixamento, pelo que a gente fala. Ele vai sair se ele ganhar jogo. E ano que vem, para brigar, para ser competitivo, ano que vem é difícil, que curto prazo é difícil. Mas nos próximos anos, para o Corinthians brigar por título, que é o que devia fazer, não vai ser o que a gente fala aqui que vai mudar. É melhorar a gestão, ter uma boa gestão, colocar a casa em ordem. Coisa que eu não imagino que acontecerá nessa gestão, que já tem quase um ano e não dá o menor sinal de que vai fazer algo muito diferente do que foi feito pelas anteriores, que já eram muito ruins.